Fala, Denis Pereira aqui para mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo aqui, né, do canal, estreando aqui essa série que eu vou fazer de conteúdos para YouTube Ads. Então, né, sem mais delongas, esse vídeo vai te mostrar, né, eu vou te mostrar como que você vai vender o teu PLR no YouTube, né, com anúncios no YouTube. Então, eu vou te mostrar o YouTube Ads, né, o passo a passo de YouTube Ads aqui, que eu uso tanto para produtos meus e quanto para clientes que eu atendo aqui na minha empresa também, tá? Para poder vender esses produtos digitais no perpétuo usando anúncios no YouTube, tá? Então eu vou direto para a tela do computador sem enrolação para poder já te dar esse conteúdo, tá? Então basicamente a gente está aqui já na tela. E aqui eu vou te mostrar já um resumo, tá, do que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Mas basicamente eu vou te mostrar toda uma estratégia, né, que eu gosto de usar aqui para esse tipo de produto, e no final eu ainda vou te mostrar um criativo que foi escalado, né, que teve mais de 15 visualizações, 15 milhões de visualizações, tá? Então fica até o final aí para você conseguir ver qual é esse criativo. E aí eu vou te mostrar não só qual é o criativo, mas eu vou te mostrar também o conceito por trás dele, para você conseguir replicar isso nos seus próprios anúncios, que isso é o mais importante. Né, você pegar coisas prontas, né, muitas pessoas copiam criativos, né, do mesmo jeito que tá, e cara, isso é péssimo, porque você vai pegar o resto, você vai pegar a sobra, né? Imagina você pegar um criativo que já rodou 15 milhões de visualizações e começar a rodar você. Você vai pegar literalmente só a sobra, né? Ou seja, as 15 milhões de pessoas que já viram aquilo dali, né, já viram a oferta dessa pessoa e tal. Então, cara, deixa dessa ideia de querer copiar as paradas, usa isso para entender o conceito, para modelar, extrair o racional daquilo ali, por que aquilo ali funcionou tão bem, e aí você cria os seus, tá? Então, já entrando aqui, né, no nosso conteúdo de hoje, eu vou começar aqui no primeiro tópico, né, com tipos de produto. O que eu quero dizer com tipo de produto? Né? Eu coloquei no título PLR, mas na verdade esse conceito, né, essa estratégia, ela funciona literalmente para quase todo produto que roda no perpétuo. Tá? Então quando eu falo tipo de produtos, eu estou falando produtos que rodam no perpétuo com um detalhe, tá? Com VSL, ou seja, produtos que têm, né, como estrutura de vendas um VSL. Para quem não sabe, VSL é aqueles vídeos de venda, né, onde a gente tem todo o processo de venda num único vídeo. Então, aqueles vídeos mais longos, geralmente, né, dependendo do nicho aí, com 30, 40 minutos de duração, tá? Então, basicamente, qualquer produto que você venda, né, nesse cenário no perpétuo, essa estratégia que eu vou passar aqui funciona. Então, cara, produtos digitais, sejam eles PLRs ou não, encapsulado, cosmético que roda nessa estrutura de VSL também, cara, lançamentos, né, que você vai fazer, na verdade, não, lançamento geralmente não se faz VSL dessa forma, né, mas enfim. Então todo o processo você consegue usar sim, desde que tenha um VSL e que seja uma venda no perpétuo, tá? Então, qual que é o tipo de campanha que a gente vai usar? Né, para quem não sabe, ainda não está habituado com o YouTube Ads, basicamente a gente tem dois tipos de campanha principais dentro do YouTube, tá? O primeiro deles é a campanha de AD Discovery, ou seja, de Video Discovery, né? Que são aquelas campanhas que vai aparecer na rede de pesquisa e nos vídeos relacionados ali do lado, tá? Então aqui você tá vendo aqui esse vídeo meu, aqui você vai ter, né, do lado desse meu vídeo você tem aqui os vídeos relacionados, então pode aparecer um anúncio ali, e lá na rede de pesquisa do YouTube, quando alguém pesquisa alguma coisa, aparece na primeira posição ali. Esse tipo de campanha chama Video Discovery, tá? Então esse é o primeiro tipo de campanha, e o segundo tipo de campanha é aquele anúncio que aparece antes de um outro conteúdo. Então quando você vai assistir um vídeo no YouTube, né, e antes de começar o vídeo aparece um anúncio, aquilo dali chama, né, a gente chama isso de True View for Action, tá? Então, para esse modelo, né, vamos chamar de PLR com VSL, o que você mais vai usar, na minha opinião, é campanha de True View for Action. Ah, Denis, isso significa que as outras campanhas, né, de AD Discovery não funcionam? Cara, até funciona. Mas basicamente, uma campanha de Video Discovery, né, de AD Discovery que a gente fala, ela tem o principal uso para distribuição de conteúdo, não é para uma venda direta, tá? Então quando a gente quer jogar a pessoa, né, tirar a pessoa do YouTube, jogar ela direto para uma página de VSL, por exemplo, como é o caso aqui, a campanha de True View for Action, ou seja, de TVA, que está abreviado aqui, vai funcionar muito melhor, vai te dar muito mais escala, vai, né,
te possibilitar um trabalho muito melhor, na minha opinião, tá? Então, basicamente, o que eu te recomendo usar aqui para esse tipo de estratégia, as campanhas de TVA True View for Action, que é aquele anúncio pulável, né, que aparece antes de outro conteúdo, né, que antes a pessoa está assistindo ali, aparece aquele anúncio, mas é muito importante que você entenda, tem que ser o True View for Action, ou seja, é o para ação, porque tem dois tipos, né? Tem aqueles anúncios que simplesmente aparecem antes do vídeo e a pessoa não tem botão, não tem nada, só aparece. Não tem botão para a pessoa clicar, não tem nada. Ele simplesmente aparece, termina e aí começa o vídeo da pessoa. Não é esse. O que a gente usa é o que é voltado para conversão, que ele vai ter sempre um botão para a pessoa ir para o teu site, tá? Então esse é o tipo de campanha que eu recomendo. E agora qual que é o próximo passo? É o funil de vendas, né? Para onde que você vai mandar essa pessoa depois de ver o teu anúncio, tá? Essa pessoa ela vai ver o teu anúncio, ela vai para onde? Basicamente a gente tem duas opções, de modo, né, geral aqui a gente tem duas opções. A primeira delas seria uma pre-sell e a segunda delas seria mandar direto para a página com VSL, tá? Então tem essas duas modalidades aqui. Eu particularmente gosto de mandar direto para VSL, tá? Mas aí quando você tem um nicho mais sensível, né, um nicho que pode ter é mais passível de bloqueio, né, você pode usar uma pre-sell. Um fator muito assim, importante, que eu vou até colocar um asterisco, né, é importante, cuidado com as páginas sem informações, tá? O que significa isso, né? Páginas sem informações? Aquelas páginas que só tem uma headline e um botão, tá? Sabe aquelas páginas assim que você entra tipo uma pre-sell, né? Tipo, tem a página, aí tem uma headline, tipo assim, clique no botão abaixo para continuar e tem um botão de continuar, mais nada. Esse tipo de página você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o Google ele tá pegando muito no pé desse tipo de página e muitas vezes ele bloqueia a tua conta se você usar páginas assim. E aí talvez, né, vai ter gente aí nos comentários que vai falar, não, mas eu uso isso daí, tá certo, um amigo meu usa e tal. Você tem que entender que quando a gente está falando de YouTube Ads ou de Google Ads, o score da conta ele tem uma importância muito grande. Então se você tem uma conta com score alto, você vai conseguir rodar praticamente qualquer coisa ali, né, de modo bem, com bastante aspas aqui, tá? Mas você vai conseguir rodar muita coisa ali. Muita coisa que gente que tem conta nova com score baixo não vai conseguir rodar. Então assim, eu tô pegando aqui o pior cenário, levando em consideração que todo mundo tenha uma conta com score baixo, para poder você não ser pego de surpresa e não tomar um bloqueio à toa aí. É claro que se você tem uma conta forte, uma conta com score legal, provavelmente você rodar com uma página assim até você consiga rodar. Então, mas você é a exceção, então eu estou tentando fazer um conteúdo que abrange o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, se você tem uma conta nova, é uma conta que não vai ter um score muito alto, e você usar esse tipo de página, você vai provavelmente tomar um bloqueio, né, por aquela política que chama fraude de sistemas, tá? Então esse é o nome da política que dá quando você usa isso daqui. Muita gente acha que acontece isso por conta do delay que você coloca no botão da página, não é por causa do delay, tá? O processo em si ele está mais ligado à falta de informação na página do que propriamente dito ao delay, tá? Então assim, eu já rodei assim, rodei bastante, ainda rodo campanhas para clientes aqui que tem uma página de VSL, mas a página ela é uma página de vendas grande, né? Ela tem bastante informação, ela tem um monte de elementos ali que ficam escondidos no delay, mas que não tem nenhum problema, nunca tomamos um bloqueio por causa disso. Porque justamente o robô, ele vê o conteúdo inteiro, independente se está com delay ou não. Porque você tem que entender que o robô, ele olha o código da página. Então no código da página está tudo lá. Não é porque tem delay ou não. O delay só esconde do usuário. O robô, que ele vai olhar o código, está inteirinho lá. Então ele vê, ele consegue analisar a página inteira e ele vê que ali tem informação, tá? Então por isso que é importante você saber disso daqui. E aí, claro, né, talvez uma galera geralmente me pergunta, tá bom, mas então o que tem que ter na página, né? Tem que ter mais informações, é isso que, né, dá para dizer aqui, para não fugir muito do tema dessa aula, né? Eu não vou entrar tanto em detalhes disso aí, mas claro, quem quiser saber exatamente disso lá no YouTube Ads Academy, né, no meu treinamento, a gente tem, né, eu falo sobre todo esse processo, mostro as páginas que a gente usa aqui e etc. Tá? Essa aqui é uma aula mais enxuta, mais rápida, então, né, não dá para eu abranger tudo isso, senão vai ficar uma aula muito longa. Fechou? Então agora a gente vai para a segmentação, também que é um ponto muito importante. Tirando a parte de criativos, né, a segmentação acho que é a segunda coisa mais importante que tem. Então, basicamente, eu coloquei aqui no topo, né, a segmentação
aberta, né, que a gente fala. Então, basicamente, o que é a segmentação aberta? É você não colocar nenhuma segmentação, simplesmente selecionar apenas dados demográficos. O que é dado demográfico? É gênero e idade, né? Então, se é mulher ou homem e a idade. Basicamente essas duas coisas. Tem também outros dados demográficos que eu chamo assim de secundários, né? Mas que enfim, não entra tanto, não faz tanta diferença, então eu vou falar só dos dois principais, que é gênero e idade, tá? Então assim, vamos dizer que você tenha, sei lá, um produto de queda capilar para mulheres, por exemplo. Então você vai segmentar mulheres e vai segmentar a faixa de idade ali que mais tem esse problema, tá? Isso é um exemplo de produto que poderia ser usado com segmentação aberta. E aí, claro, né? Você só vai usar a segmentação aberta se o seu produto, a sua oferta, ela é de ampla demanda. Tá? Então o que é uma oferta de ampla demanda? É uma oferta que uma boa parte das pessoas se interessariam. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo mais clássico de todos é emagrecimento. Né? E se você pegar mulheres e emagrecimento, quase todas as mulheres querem emagrecer. Assim, então, a maior parte tem interesse nisso. Então, você consegue rodar aberto, sem nenhum tipo de segmentação, que você vai provavelmente ter um resultado bom. Tá? Isso significa que se você segmentar vai dar ruim? Não. Você pode ter resultado também segmentando, mas o aberto ele é uma das opções que eu mais gosto de trabalhar quando a gente tem uma oferta de ampla demanda, porque aí você deixa o trabalho de otimização nas mãos do Google, então ele tem muito mais informação para conseguir otimizar e te entregar um resultado legal, tá? Então, cara, emagrecimento, ganhar dinheiro, né? Quem que não quer ganhar mais dinheiro? Então, a maioria das pessoas quer. Então, você sempre tem que fazer essa pergunta: esse meu produto, a maior parte das pessoas se interessa por ele? Se a resposta for sim, você pode usar um aberto. Isso não serve só para nichos de, por exemplo, que todas as faixas de idade querem, mas vamos dar um outro exemplo aqui para nicho de saúde, né, diabetes, por exemplo, ou alguma outra doença, que geralmente são pessoas mais idosas que têm. Então, se você olhar, tipo assim, para todo mundo, não tem tanta gente assim, são só idosos. Mas aí a hora que você fecha nesse range, né, de idade, pronto, aí você tem uma oferta de ampla demanda para aquela faixa de idade. Então, se você pegar, por exemplo, acima de 60 anos, o nicho de diabetes é de ampla demanda, por exemplo, porque essa galera que tem acima de 60 anos, tem uma boa parte delas que ou tem diabetes ou conhece alguém que tenha diabetes ou tem alguma relação com isso ali. Pressão alta, mesma coisa, e colesterol alto e por aí vai. Tá? Então, isso que é a segmentação aberta. E aí, claro, você pode usar as outras segmentações do Google também, né? Você tem aqui, eu coloquei as 4 principais, tem mais outros tipos de segmentação que isso, tá? Mas eu coloquei só os principais aqui. Então você tem palavra-chave, você tem canais, né, que você consegue anunciar dentro de outros vídeos do YouTube. Você tem tópicos que é como se fossem tipo interesses, né, lá do Facebook, e você tem públicos-alvo. E aqui eu vou deixar um destaque muito legal, tá, para públicos-alvo e uma categoria dentro de público-alvo que é eventos importantes, tá? Então eu gosto muito de usar esse tipo de segmentação quando eu tenho uma oferta que não se encaixa num público aberto, por exemplo. Então, o que é essa segmentação de eventos importantes? Basicamente, o Google tem uma lista de eventos que são importantes na vida das pessoas. Por exemplo, aposentadoria, casamento, maternidade, né? Quando a pessoa tem a família, né? A pessoa tanto ou só a mulher, né, virou mãe, ou, né, enfim, a família ali teve um bebê, que mais? E assim, tem outros lá importantes que eu não lembro de cabeça agora, mas esses três já exemplificam o que eu quero dizer. Então vamos pensar assim, eu vendo, por exemplo, um produto que ajuda a, sei lá, a fazer o bebê dormir melhor, por exemplo, né, recém-nascido ali que tem problema, né, para dormir e tal. Isso é uma dor, né, forte para os pais ali conseguir dormir, etc. Então, para você segmentar é uma parada bem segmentada. Você não conseguir usar um produto, um público aberto para isso, não dá. Né? Então, essa segmentação de eventos importantes você vai diretamente na dor, porque nessa lista do Google tem lá, por exemplo, um item que é pais de bebês com 0 até 6 meses. Pais de bebês recém-nascidos. Então você consegue ir direto ali na fonte da coisa. Né? Aí tem lá, por exemplo, pais de crianças de 1 a 2 anos, por exemplo. Eu não lembro agora se é essa faixa, tá? Mas tem uma lista lá. Tem vários intervalos de idade de crianças ali. Então, por exemplo, eu vendo um produto, um brinquedo
para crianças de 3 anos, por exemplo. Você vai direto nessa segmentação, por exemplo, porque você tem que aparecer, a criança pequena desse jeito, você tem que, né, anunciar pro pai, né? Então você consegue fazer isso. Por exemplo, sei lá, se não me engano tem um lá de que quem comprou um imóvel ou vai comprar um imóvel. Então, sei lá, você trabalha com decoração, você pode ir direto nisso. O que mais? Aposentadoria, então pessoas que estão para se aposentar ou acabaram de se aposentar. Então, se você tem um produto relacionado para pessoas dessa faixa de idade, pode encaixar legal ali. E por aí vai, tá? Então, eventos importantes é uma parada que pouquíssima gente usa e que dá um resultado assim ferrado, tá? Muito, muito, muito bom. Então, fechou? Então agora a gente vai, já tá com 15 minutos de aula, agora a gente vai mostrar o criativo de fato, que é a parte mais importante, tá? Então, antes de eu mostrar o criativo, eu queria falar para você uma coisa que eu acho que é meio óbvia, né, por uma certa forma, mas muita gente não se liga nisso. Que basicamente o segredo, entre aspas, tá? Porque não existe segredo, mas assim, se fosse existir um segredo, né, para o sucesso de uma campanha, para o sucesso de um anúncio, é justamente o anúncio, né, o criativo. Então parece besta, parece, né, óbvio isso, mas a gente às vezes não se dá conta disso. Então às vezes a pessoa passa horas pensando em segmentação, pensando no funil, pensando nisso, pensando naquilo, e aí vai fazer o criativo, né, um anúncio, que é o que vai aparecer para a pessoa ali, gasta 5 minutos e bota no ar. Mas cara, pô, o que vai primeiro aparecer, o que mais vai ser exposto para as pessoas é o criativo. Então é uma das partes que você mais tem que dedicar tempo para elaborar, para criar uma parada legal. Então pensa nisso, tá? O criativo é a parada mais importante que tem. Fechou? Então agora eu vou abrir aqui, claro que eu vou tampar aqui algumas áreas porque, né, eu não quero expor essa pessoa, que eu não sei de quem que é esse produto, então eu vou tampar algumas coisas aí, né, para vocês não verem, vocês não vão ver nome de produto nem nada, mas vocês vão conseguir ver qual que é a copy do criativo, né, como o criativo é feito e tal, você vai ver que não aparece ninguém nesse criativo, então é muito, muito, muito legal. Bom, então aqui a gente já está com o criativo, né, tá tampado aí algumas coisas para vocês verem só o que importa, e agora o que eu vou fazer? Esse é um criativo que tem 2 minutos e 42, tá? Ele é um criativo um pouquinho mais longo, mas com a copy muito boa, então funciona legal. Eu vou dar play e vou falando para você a estrutura e o que eu vejo aqui que tem por trás desse criativo e por que eu acho, né, na minha opinião, que ele teve um resultado tão bom. Ah, como é que você sabe que ele teve um resultado tão bom? É só você olhar a quantidade de visualizações. Esse vídeo, né, esse anúncio tem 15 milhões e 600 mil visualizações. Ninguém anuncia um negócio desse tanto aqui se não estiver dando lucro, tá? Então, basicamente aqui você consegue ver que estava dando bom ali, senão a pessoa não escalaria desse jeito, tá? Primeiro ponto, duração do vídeo. Muita gente me pergunta isso, mas quanto tempo tem que ter um vídeo para esse tipo de campanha? Eu costumo dizer, né, que os melhores resultados que eu já tive, que eu tenho ainda, é de 1 minuto até 3 minutos. Esse intervalo é o que mais dá resultado, tá? De 1 minuto a 3 minutos. Um vídeo muito curto, às vezes não roda bem, e um vídeo muito mais longo que isso também não roda bem. Então, de 1 a 3 minutos é o ideal. Eu trouxe um aqui de 2,40 que está quase no extremo ali, quase no máximo, mas você vai ver que deu um resultado muito bom. E qual que é a estrutura desse criativo? Primeiro, basicamente eu gosto de dividir a estrutura em 3, tá? Primeira parte dela é o gancho, que são os primeiros 5 segundos do vídeo. Depois, no meio, vamos dizer assim, você tem o conteúdo para explicar sobre esse gancho. E depois, no final, você vai ter uma chamada para ação, né, para poder convidar a pessoa para clicar no botão e tal. É claro que essa chamada para ação não precisa estar só no final, mas sempre tem uma no final e pode ter outras chamadas no meio também. Mas basicamente eu divido assim em 3, nessas 3 partes, para poder, enfim, ficar mais fácil. Então você vai ver, a gente vai assistir primeiro os primeiros 5 segundos aqui, tá? Desse vídeo, para a gente ver como que ele usou o gancho, que é basicamente uma das partes mais importantes do vídeo, que é onde a pessoa vai decidir se ela vai pular esse vídeo ou não. São os primeiros 5 segundos, então vamos lá. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a melhor forma de acabar com as dores nas juntas em 2022 não é... Ó, eu pausei no meio aqui da fala porque deu 5 segundos. Então, qual que é o gancho que ele usa? Ele fala diretamente da dor, então esse é um produto que fala, né, sobre dores articulares. Então ele fala que a maioria das pessoas não sabe qual é a melhor forma, né, de acabar com as dores em 2022. É basicamente isso que ele fala nos 5 segundos. Então ele usa a curiosidade para a pessoa que tem esse problema se identificar com aquilo e falar, opa, peraí,
né, 2022 é um negócio atualizado, ele está falando aqui do ano que a gente está, então eu vou, né, o que será que é isso? Então aí a pessoa não pula o vídeo para tentar descobrir o que é, né? E aí agora ele começa falando o que não é, primeiro, para mais uma vez aumentar esse looping, aumentar essa curiosidade da pessoa. Então vamos seguir aqui. É tomando anti-inflamatório, chás milagrosos e nem exercícios de alongamento, como muita gente pensa. Então aqui, ó, o que ele usa? Ele pega coisas gerais que essa pessoa, que a persona dele, que o público dele acredita ou já tentou fazer. Então, por exemplo, o que as pessoas geralmente tentam? Aí é que entra uma parada de você conhecer o público que você está falando. Você tem que saber o que essas pessoas já tentaram fazer que não resolveu. Então, nesse caso, ele fala tomar anti-inflamatório, tomar chá milagroso, fazer exercício disso, daquilo. E aí, ou seja, isso gera conexão com a pessoa que está assistindo. Porque se ela tem essa dor, se ela já fez alguma dessas coisas que ele falou, pronto, ela se conectou com esse anúncio. E aí agora provavelmente ela vai ver isso aí até o final, ou uma boa parte desse vídeo, tá? Porque gerou essa conexão. Então ele usa o gancho para chamar a atenção e depois ele imediatamente tenta fazer um ponto de conexão. Se você conseguir fazer isso no teu anúncio, a tendência é que você tenha uma retenção durante o anúncio bem melhor e aí, consequentemente, um CTR, né, de pessoas, a taxa de pessoas clicando para ir para a tua página num CTR legal também. Eu sei que isso pode parecer chocante e até inovador. Como você iria conseguir acabar com as dores nas juntas sem tomar anti-inflamatório? Na verdade, esse método controverso não é tão novo quanto as pessoas pensam. Então agora ó, ele vai começar a entrar um pouco no método, entre aspas, tá? Ele não vai, óbvio que ele não vai contar aqui vamos dizer assim, o segredo, entre aspas, nesse vídeo, mas ele tem que dar alguma coisa para a pessoa ver sentido em clicar para saber mais. Então ele tem que dar uma pincelada como se fala, no diferencial do produto, no diferencial do método. Na verdade, a pessoa não sabe que é um produto ainda. Né? Na verdade, o ideal é que ela não saiba que é um produto no anúncio. Você tem que falar do problema dela e da transformação que você pode entregar para ela. Esquece produto. Produto é só o veículo que vai depois fazer ela chegar lá. Mas o que importa é a transformação. A pessoa não está nem aí para qual vai ser o veículo, desde que ela consiga atingir a transformação que ela quer. Então agora ele vai começar a falar do método, vai falar que ele não é tão novo, né, quanto parece e tal, e ele vai entrar um pouco nesse porquê agora. Ele já era usado na Índia há mais de 3.000 anos, e o que os cientistas recentemente fizeram foi apenas comprovar, por meio de experimentação científica, que ele realmente funciona. O mais incrível sobre esse método é que ele é barato, rápido, fácil e pode ser feito do conforto da sua casa. Então aqui ó, ele começa a quebrar algumas objeções antes mesmo dela surgir. Então, por exemplo, que objeções? Isso aí vai ser caro. Às vezes a pessoa já estava olhando ali, ela já estava pensando. Tipo, ou às vezes ela nem pensou ainda, mas lá na frente ela iria pensar, mas isso aí deve ser caro. Então ele já falou que não é caro, já falou que é barato. Mas isso aí deve ser complicado, não vou conseguir fazer. Ele já falou que não é complicado. Mas isso aí deve ser um negócio que é muito complexo, eu não vou nem conseguir fazer na minha casa. Ele já quebrou essa objeção falando que você pode fazer na sua casa. Mas isso deve ser uma coisa demorada. Não, ele já quebrou essa objeção falando que dura menos de 1 minuto por dia. Então, aqui ele já quebrou algumas das principais objeções que iriam aparecer ainda. Então, ele já quebra antes mesmo dela aparecer. Então, é uma forma também de você ter mais retenção nesse vídeo, tá? Com menos de 1 minuto por dia. Por ser natural, a indústria farmacêutica não pode patentear. Outra coisa, aqui ele já começa, mais uma vez, ele está quebrando objeções antes mesmo dela aparecer. Porque quando você chega com um negócio muito inovador, assim, né, você fala que é uma coisa muito inovadora, a maioria das pessoas, principalmente esse pessoal mais velho, a primeira coisa que pinta na cabeça deles mas isso é tão bom, por que eu nunca ouvi falar antes? Então ele já está quebrando essa objeção do porquê a pessoa nunca ouviu falar. Né? E aí ele fala que é porque é uma coisa natural, então a indústria não pode patentear, não pode fazer remédio, então não tem, né, ninguém nunca divulgou isso porque não dá para lucrar em cima disso. É basicamente isso que ele vai falar aqui. Por isso, você nunca ouviu falar nisso até hoje. A razão pela qual esse método funciona tão bem é porque ele reverte a principal causa da dor no seu corpo, algo que os médicos chamam de inflamação crônica subclínica. Então aqui agora ele começa a dar vamos dizer assim, um embasamento um pouco mais científico
para as pessoas que são mais racionais fazer sentido para ela. Então ele começa a dar alguns elementos racionais para a pessoa de fato se interessar para assistir o VSL dele depois. Então não fica só naquela coisa da curiosidade. Então ele fisga, digamos, a atenção primeiro na curiosidade, depois ele dá alguns elementos racionais para a pessoa poder de fato seguir né, e assistir o vídeo que ele vai chamar ela para assistir daqui a pouco. A inflamação cria algo chamado proteína da dor. Essa proteína é a principal responsável por desencadear dor crônica e aguda que você sente. É algo que nenhum remédio de farmácia ou rotina de exercícios é capaz de interromper. Qualquer pessoa pode acabar com a dor usando esse método, e foi exatamente isso que a Janete Souza, de Minas Gerais, fez. A Janete... Aí aqui, ó, com 1 minuto e meio ele começa a dar provas sociais, né? Então ele começa a falar de pessoas que usaram já esse método, mesmo antes de explicar o que é o método. Então assim, primeiro ele despertou atenção, criou conexão, deu alguns elementos racionais para a pessoa, para ela de fato, sei lá, gastar o tempo dela assistindo sobre esse método. Depois ele começa a falar, né, sobre a parte de depoimentos, né? Mesmo que não tem ninguém falando ali, tá vendo? Ele botou uma imagem de uma pessoa e vai falar um texto dela agora só. Simples assim. Tem 78 anos e sofria com dores no joelho há 10 anos. Ela só andava mancando. Após usar esse método por cerca de 7 dias, ela parou de mancar e hoje leva uma vida... Só um parênteses aqui, tá? Isso aqui é uma promessa absurdamente agressiva, né? Assim, eu não conheço esse produto, não sei quem é o dono e tal, eu posso até estar errado nisso que eu vou falar aqui agora, mas provavelmente, eu me arrisco a dizer que isso aqui está forçado demais e que não vai acontecer isso. A pessoa não vai resolver o problema dela em uma semana tomando qualquer coisa que seja. Isso aqui eu acho que, se não me engano, isso aqui é um produto físico que você tomava, né? Então, só esse disclaimer aqui, tá? Não pegue isso aqui como base. Faça uma promessa que o cliente vai conseguir, atingir, tá? Para não ter problema depois lá na frente. Fechou? Mas só queria fazer esse parênteses rápido aqui. Vida normal, completamente livre da dor. Olha, o que eu fiz foi colocar todo o passo a passo. Ó, aí agora ele já vai convidar para o VSL. Então ele já fez todos aqueles elementos que eu falei. Agora já pode chamar a pessoa para o VSL. Então ele vai falar que ele condensou isso num passo a passo, numa apresentação gratuita, e vai chamar a pessoa para o VSL. De como esse método funciona no curto e rápido vídeo que você vai assistir quando clicar no botão azul escrito Saiba Mais. Pronto, fez a chamada para ação, falou para clicar no botão. Né? No caso do YouTube o botão é sempre azul, então você pode clicar no botão azul e aí Saiba Mais é o que está escrito. Então na hora de criar a sua campanha você vai selecionar o que está escrito ali. Então se você selecionar Saiba Mais, você tem que falar aqui Saiba Mais. Se você selecionar outra coisa, enfim. Que está aparecendo na sua tela agora. Esse é o mesmo sistema que... Quando ele fala que está aparecendo na sua tela agora, é porque no celular o botão ele fica aparecendo ali embaixo o tempo inteiro. Então você pode, durante o vídeo, falar isso. Tipo, esse botão que está aparecendo aqui embaixo agora, né? Você pode clicar, tá? No computador ele fica mais ou menos aqui no canto, assim, ó. Ele fica aparecendo aqui, mas como a maior parte das pessoas vê no celular, fica mais visível mesmo, porque fica bem grande assim embaixo. O meu pai, a Janete e mais 57 mil usaram para terem articulações novas, restauradas e livres da dor. A razão por que esse método funciona tão bem é porque ele age na causa raiz da dor, a inflamação crônica. Se você ignorar essa oportunidade, enquanto 98% das pessoas clicam em Saiba Mais, assistem à apresentação e aprender como acabar com a dor de forma saudável, eles terão a saúde que você sempre desejou, simplesmente porque você não clicou. Isso aqui assim não é obrigatório, né? Mas eu vejo algumas pessoas fazendo. Então ele fala, né? Ele bota um pouco de medo, vamos chamar assim, medo um FOMO, né? Um medo da pessoa perder essa oportunidade. Então ele explora um pouco isso, né? Tipo o que vai acontecer se você não clicar nesse botão e tal, né? Mas não é obrigatório, né? Eu já tive muito resultado sem fazer isso daqui. Mas tem gente que testa isso aqui e dá certo, né? Vale o teste, fazer o que aconteceria se a pessoa não clicasse ali, né? Nesse botão e descobriu esse método inovador recomendado por renomados especialistas de Harvard. Então, se você está em dúvida ou não sente muita segurança, apenas clique em Saiba Mais e veja com seus próprios olhos como isso pode mudar a sua vida hoje. Bom, então aqui a gente, né, encerrou, deu para entender todo esse processo, né? Eu sei que foi uma aula um pouquinho mais longa aí,
mas eu acredito realmente que você vai conseguir entender, né, que deu para entender todo esse processo. É claro que assim, eu não consigo executar, te mostrar como executar todo esse processo aqui, né? Se você, pô, curtiu a ideia, né, curtiu a estratégia, quer aprender como executa isso no passo a passo, eu tenho um treinamento que eu mostro como fazer isso tudo na prática, mostrando na tela do computador, tá? Que é o YouTube Ads Academy. Então, se você quer conhecer ele, vai ter o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, né? Você pode clicar aí para lá para você conhecer todo o treinamento, beleza? Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.